Você não está sozinho. Pessoal, vamos aqui hoje refletir um pouquinho. Eu sei que em muitos momentos da nossa vida a gente se sente sozinho, não é? A gente passa por alguns momentos que a gente fala assim, porque assim, gente, para um momento bom, para um churrasco, para uma pizza, para ir para praia, muitas pessoas estão disponíveis. Você não quer ir para praia? Você não quer ir para o churrasco? Mas me conta aqui, e quando é para um enterro? E quando é para um momento desagradável, você vai? E é isso que eu queria te falar. Por mais que algumas pessoas não queiram e não gostem, não façam questão de estar, tem uma pessoa que sempre vai estar com você, que é Jesus. Ele sempre vai estar lá com você. E, gente, não tenha dúvidas. E tem uma história que eu acho muito linda na Bíblia, que é a história da viúva de Naim. Uma viúva que ela já era viúva e ela perdeu seu único filho. Gente, para a época dela, ter filhos era algo muito importante, porque era praticamente aquela esperança que a mulher tinha de ter um sustento. Hoje em dia as viúvas têm seu aposento, hoje em dia as mulheres podem trabalhar, mas naquela época de Jesus não era assim não. Não era não, as viúvas, elas estavam sujeitas a muito sofrimento. Não existia aposento para elas não, não existia. Elas, quando perdiam seus maridos, elas sofriam e muito. E aí aquela mulher que já tinha passado pela dor do luto de perder o seu marido, que era ali também uma fonte de renda, porque na época de Jesus, a fonte de renda vinha apenas do esposo, era o esposo que mantinha a casa e tudo mais. Além dela perder o seu parceiro, perder a sua fonte de renda, mas ela ainda tinha um filho que poderia lhe suprir, que poderia ajudar ela financeiramente e também, gente, é família. Quem tem filho tem a família. A família é algo muito importante. Quando você perde alguém da sua família, você fica assim desnorteado. Eu já perdi o meu pai e eu sei assim quão dolorido é. E aquela mulher, ela já tinha passado pela dor do luto de perder seu marido, de perder o amor da sua vida, de perder o seu companheiro. E muito, a não sei quanto tempo depois, a Bíblia não relata, mas a gente vê ela passando novamente por uma dor de luto. E dessa vez, eu acho sempre assim, eu tenho pra mim que a dor de perder um filho é a pior dor que existe. Não se compara. E novamente ela estava passando ali pela dor de um luto. Imagina passar novamente pela dor do luto, mas dessa vez ela estava passando pela dor de perder o seu filho e de perder o seu único filho. Ela não tinha vários filhos, era um só. Ela estava passando pela dor de perder seu único filho. E, gente, ela não estava sozinha. Ela estava ali cercada de pessoas que estavam ali. No Maranhão, como é os maranhenses, a gente chama de cortejo. A gente tava, vamos dizer assim, estava lotada de pessoas fazendo cortejos. Quando lá culturalmente lá no meu povoado, onde eu morava, os velórios eles demoravam bastante, né, gente? É diferente de algumas cidades. Eu não sei como que eram os velórios de Israel, como que era tudo mais. Mas a gente vai ler lá e eles estavam indo já para o cortejo, vamos dizer assim, que é aquele momento que a pessoa está levando já a pessoa para ser enterrada. Que algumas pessoas falam que é um dos piores momentos, algumas pessoas nem conseguem ir porque elas acham assim que são o pior, que é aquele momento que você retira a pessoa de casa para levar para o cemitério, que realmente você cai a ficha assim, ai, morreu, já acabou. E ela estava nesse momento de levar o filho dela para o cemitério, estava nesse cortejo e estava lotada de pessoas. Ela não estava sozinha. Só que aquelas pessoas que ali estavam, o máximo que aquelas pessoas poderiam fazer por ela era chorar, lamentar e falar para ela assim, acabou, né? Morreu. As pessoas não tinham muito o que fazer com ela. Elas não tinham palavra de consolo para ela. Elas estavam ali para
a dor dela. Se morreu, vai fazer o que agora? Estava nos seus últimos momentos. Era aquele momento que estava levando lá para o cortejo, para ser enterrado. E de repente aparece Jesus. E ele se move de íntima compaixão por aquela mulher. E eu acho muito interessante uma coisa que Jesus faz, que é um pouco assim, a gente fica meio sem entender, né? Ele chega e fala assim para ela, para que ela não chore. Aí eu fiquei pensando, Jesus, como que não vai chorar? Uma mãe que acabou de perder seu filho. Mas Jesus estava falando isso ali, não chores, porque ele já estava vendo tipo assim, ele sendo ressuscitado. Ele chega para ela e fala assim, não chores. E Jesus, ele ressuscita aquele jovem. E aquilo, gente, que era um velório que estava audiência, era uma audiência de dor. Eram as pessoas que estavam ali vendo, elas estavam ali na expectativa para ver a moça sofrer, chorar e pronto. Mas aquela multidão que estava acompanhando o sofrimento daquela moça foi a mesma multidão que presenciou o milagre. Foi a mesma multidão que viu o milagre acontecendo na vida daquela moça, que viu a bênção entrando na vida daquela pessoa, daquela mulher. Gente, quando uma pessoa morre, é uma notícia muito grande. Não sei como é na cidade de vocês, mas tem algumas cidades que sai até no carro de som. Fulano de tal morreu e como que foi? O que aconteceu? As pessoas querem saber o detalhe. Hoje em dia na rede social coloca assim, luto. Aí a gente fica lá, morreu do quê? Querendo saber do que morreu. Imagina, estava a multidão ali acompanhando o velório e de repente esse jovem, ele é ressuscitado. Eu acho que muito mais impactante e correu muito mais essa história desse jovem ter sido ressuscitado do que até mesmo a morte dele. Que imagina assim, lotados de pessoas acompanhando a dor daquela mulher e o velório acaba. Gente, vocês iam fazer o quê? Gente, se fosse comigo, eu ia fazer logo uma festa. Ia convidar todo mundo. Gente, vocês que estão aqui, o velório, bora marcar a festa, bora comemorar. Porque foi ressuscitado. Foi ressuscitado. Mas tudo isso só pode acontecer porque Jesus estava lá. A pessoa certa estava lá. Todas as outras pessoas que estavam ali, elas não podiam fazer nada pelaquela mulher. O máximo que elas podiam fazer era apenas falar assim, que triste, ai que dó, que pena, que coitada, né, gente? Ai meu Deus, mais uma vez essa mulher, nossa, essa mulher aí também, né, gente? Ela faz igual a minha. Tem uma música que eu conheço que ela fala assim, ela tem que melhorar. Ela tinha que melhorar, porque, gente, é tragédia atrás de tragédia na vida dessa mulher. Mas quando Jesus chega, ele transforma tristeza em alegria. Ele transforma aquilo que era dor em bênção, em alegria. Gente, não tem como alguém que foi ressuscitado não correr a notícia. Vai correr a notícia. A multidão vai saber. Ainda mais, imagina, gente, o quanto que aquela mãe saiu por aí alegre falando do que tinha acontecido. Do milagre que aquela mulher viveu. Não foi coisa assim, brincadeira não, foi coisa assim extraordinária. Então, gente, se Jesus está lá na sua vida, se ele está lá naquele momento seu difícil, vai mudar. A situação vai mudar. E por mais que para você e para as pessoas que estão ali acompanhando seja o último momento, para Jesus é só mais um momento e é o momento que é o momento do seu milagre. Para Jesus é o momento da sua virada. O momento já aconteceu sobrenatural. Se Jesus está lá, tudo fica diferente. Tudo acontece diferente. E o milagre acontece na sua vida, gente. E isso não é coisa assim só para muitos anos atrás, não. Isso também ainda acontece hoje. Se Jesus está na sua vida, algo diferente acontece. Quando Jesus está, algo diferente acontece. Aconteceu esse milagre com essa mulher porque Jesus estava lá. Se Jesus não estivesse lá, ela nunca teria vivido esse milagre. Ela nunca teria a sua história escrita.
para que outras pessoas também se alegrassem. Porque por mais que já passou muitos anos, o jovem já morreu de novo, já são mais de 2000 anos, mas gente, a gente lê a história de como essa moça foi abençoada com a presença de Jesus. Porque a presença de Jesus e aonde Jesus está, acontece milagres, aonde Jesus passa, acontece milagres, e por onde Jesus vai, ele deixa o rastro de vida. Porque afinal de contas, ele é a vida. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu queria muito saber de onde é que você está me vendo. Comenta aqui de qual local, de qual estado você é, para que eu possa ler, para que a gente possa aqui estar conversando, batendo papo, tá? Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau,